Bom dia, queridos amigos, que a paz de Jesus nos envolva nesta manhã sublime, em que as vibrações do Mestre nos alcance, trazendo para todos nós a alegria, o desejo de aprender para servir ao nosso Pai e o nosso Mestre Jesus. Nós hoje vamos dar continuidade ao Evangelho no item 2, os últimos serão os primeiros, instruções dos Espíritos. E nós vamos pedir a todos que reflitam bastante para que os amigos espirituais, os seus espíritos protetores possam envolvê-lo, trazendo lucidez ao pensamento de todos. Os obreiros, os últimos serão os primeiros. O obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar, e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Tem ele direito ao salário, porque desde a alvorada esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho. Laborioso apenas lhe faltava o labor. Se, porém, se houvesse negado ao trabalho a qualquer hora do dia, se houvesse dito, nem tenhamos paciência, o repouso me é agradável, quando soar a última hora, é que será tempo de pensar no salário do dia, que necessidade tenho de me incomodar por um patrão a quem não conheço e não estimo. Quanto mais tarde, melhor, esse tal, meus amigos. Não teria tido o salário do obreiro, mas o da preguiça. Que dizer, então, daquele que, em vez de apenas se conservar inativo, haja empregado as horas destinado ao labor do dia em praticar atos culposos, que haja blasfemado de Deus, derramado o sangue de seus irmãos, lançado a perturbação nas famílias, arruinados que nele confiaram, abusados da inocência que enfim se haja cevado em todas as ignomínias da humanidade? Que será desse? Bastar-lhe-á dizer à última hora: Senhor, empreguei mal o meu tempo, toma-me até ao fim do dia, para que eu execute um pouco, embora bem pouco, da minha tarefa e dá-me o salário do trabalhador de boa vontade? Não, não. O Senhor lhe dirá: não tenho presentemente trabalho para te dar. Mal baratastes o teu tempo, esquecestes o que havia aprendido, já não sabes trabalhar de minha vinha. Recomeça, portanto, a aprender, e quando te achares mais bem disposto, vem ter comigo, eu te franquearei o meu vasto campo, onde poderás trabalhar a qualquer hora do dia. Bons espíritas, meus bens amados, sois todos obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só o terminarei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastastes, mas há quantos séculos e séculos o Senhor nos chamava para a sua vinha, sem que quisessem penetrar nela. Eis-vos no momento de embolsar o salário, empregai bem a hora que vos resta, e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mas não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Constantino, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Amigos queridos, elevemos o nosso pensamento a Jesus, pedindo ao nosso Mestre que nos ampare, que nos fortaleça, que as vibrações amigas
do nosso Mestre Jesus, aclare os nossos pensamentos, para que as lições do Evangelho sejam compreendidas na sua essência por todos nós, e que a bendita luz do seu amor, de nossa Mãe Maria Santíssima, nos envolva e nos agasalhe, e que todos nós sintamos agraciados pelo seu amor. Que assim seja, Jesus. Amigos, nós precisamos perguntar para nós se nós queremos ser os trabalhadores desta hora que Jesus está nos convidando, e quando ele fala que o obreiro da última hora tem um direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição. Então eu pergunto, será que nós estamos dispostos a servir Jesus? Os últimos serão os primeiros. Talvez sejamos os últimos. Desse momento de provas e expiação, para compreender a grandeza do outro momento que nós já iniciamos, que é o processo de regeneração. Todos nós devemos ser obreiros da última hora, porque esta hora está na hora do nosso entendimento, está na hora do nosso compromisso, não é a hora cronológica, é a hora do tempo do Espírito. Que tempo é o nosso? De que forma temos analisado o nosso compromisso e que tempo nós temos percebido a grandeza do trabalho que Jesus tem nos convidado a vivenciar. Eis-nos aqui nesse momento para que nós possamos doar tudo aquilo que recebemos durante as múltiplas caminhadas. E nesse outro item do Evangelho, nós vamos perceber que Henry Heine nos traz uma colocação bastante clara, que nós vamos ver que Jesus gostava da simplicidade dos símbolos e na sua linguagem máscula os obreiros chegaram na primeira hora, são os profetas. A linguagem do Cristo é uma linguagem que nós precisamos buscar no tempo para que a gente possa compreender como é que Jesus ia explicar naquele tempo para os judeus, se ele estivesse falando para espíritos e para os homens, tem uma grande diferença, ele estava dizendo para o espírito e não para os homens. Que os trabalhadores da última hora, que hora que eles não iam entender? Nós somos espíritos da terceira hora, ou da terceira revelação, vamos dizer assim. A primeira foi a chegada dos profetas com Moisés, a segunda com a chegada do Cristo. E hoje nós estamos sob a luz da doutrina espírita, que precisamos compreender o valor do amor, o valor do trabalho, o valor do salário, das bênçãos divinas que nós temos conseguido amealhar. Então, Moisés, com seus iniciadores, marcaram essa etapa, fizeram o seu trabalho, tiveram grande sucesso. Moisés foi um grande médium e que trouxe para todos nós força, conhecimento, assentou as leis civis, recebeu as leis divinas, e nós vamos ver que através dos séculos nós vimos quantos mártires, né, que foram aqueles que compreendendo o valor do cristianismo, se entregaram. Nós vimos através dos séculos os apóstolos e pelos mártires da própria igreja, né, que mostraram para nós muitos sacrifícios, os filósofos. Finalmente chegamos a nós, os espíritas. E nós somos os últimos que viemos. Por isso nós somos convidados a observar que os últimos serão os primeiros, porque nós não estamos na última escala evolutiva, nós já estamos no momento da nossa compreensão, do ajuste nosso com o esclarecimento que a doutrina espírita nos traz.
abrindo para nós o véu da imortalidade. Então, muitos que estão aqui conosco hoje, estamos revivendo ou vamos reviver momentos extremamente importantes para que nós possamos compreender que também podemos servir a Jesus. Então, quando nós estudamos a lição dos trabalhadores da última hora, na página divina que esse evangelho nos traz, nós vamos ver que todos nós somos capazes de crescer, de melhorar os nossos sentimentos, de trazer não a empolgação nem o desânimo, mas converter de imediato todas essas situações de amargura que muitas vezes carregamos dentro de nós, para que nós possamos sentir a grandeza da alegria, da esperança que a fé nos proporciona. Então, hoje, por tantas situações das nossas caminhadas evolutivas, por tantos acertos e desacertos, nós temos respirado, crescido dentro agora da verdade. E temos aprendido com Jesus que nós não podemos mais contaminar a nossa mente com o veneno do ódio, da desesperação. Isso para nós é extremamente importante, porque nós estamos servindo ou prontos para servir a Jesus com alegria e não com revolta, trabalhando conosco a paciência, o perdão, e nós vamos ver então que as palavras de Jesus ainda reverberam no nosso pensamento, no convite incessante ao amai-vos uns aos outros. Então, nós percebemos que nós precisamos eliminar as sombras densas que estão ainda dentro de nós, para que nós possamos também semear a alegria, a fraternidade. Podemos semear a luz no coração dos nossos irmãos que vivem no desespero, na revolta, por não compreender a força da verdade em nossa vida, em nossa caminhada. E nós, muitas vezes, refletimos, mas quem somos nós? Então, se nós olharmos por o lado que Jesus vem nos mostrar, nós vamos entender que nós somos esses que Jesus está dizendo, os últimos serão os primeiros. E é verdade, nós passamos a compreender que este ensino, ele tem uma lógica crescente, porque nós estamos aprendendo agora a viver para servir. E se eu estou vivendo para servir, é porque eu me sinto agasalhado de força do bem e da vontade para que eu possa ajudar os nossos irmãos que caminham conosco. E isso vai fazer com que modifique todo o nosso trabalho e que nós possamos sentir a grandeza do Evangelho em nossa mente, em nossa vida. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção dos nossos irmãos, que ora comunicam conosco e que agradeço por estar juntos, é que nós, para observarmos se nós somos os operários da última hora, nós, e também se os últimos serão os primeiros, nós temos que ver que quanto trabalho nós temos procurado nos harmonizarmos, é o trabalho da mente, do pensamento, modificando muitas coisas que ficaram guardadas em nossa memória. E hoje, com a palavra de Jesus, nós estamos aprendendo a renovar os nossos quadros de memória, trazendo para nós um brilho diferente. E o que nós desejamos hoje é plantar, oferecer, proporcionar felicidade àqueles irmãos que estão a caminho conosco. E nós só podemos fazer isto a partir do nosso exemplo, a partir da nossa dedicação. Esse é o que Jesus vem nos convidar para a compreensão do salário que estamos recebendo. Que salário? Será que é o salário material? Será que é um salário? Nós temos uma carteira de trabalho com Cristo? Sabemos que não, amigos. Nós somos os espíritos que estamos ao trabalho a qualquer hora do dia.
Se alguém precisar de nós, estamos prontos para servir. Então, é preciso que a gente traga dentro de nós a verdade e não a empolgação. Muitos ficam naquele entusiasmo, mas o entusiasmo passa. Então, nós vamos ver que a nossa hora é a hora da verdade, é a hora do despertar. E quantos vão falar no final desta hora, né? Senhor, empreguei mal o meu tempo. Toma-me até o fim do dia, para que eu execute um pouco, embora bem pouco, da minha tarefa. Dá-me o salário do trabalhador de boa vontade? E o Evangelho diz: não, não. O Senhor dirá: não tenho presentemente trabalho para lhe dar. Malbarataste o teu tempo. Quanto tempo temos perdido, amigos? Quanto tempo nós temos ligado às nossas vaidades, às nossas ilusões? O tempo é do espírito, o tempo não é do corpo. E aqui ele vai nos mostrar, Constantino nos mostra, recomeça, portanto, a aprender. E quando te achares mais bem disposto, vem ter comigo e eu te franquearei o meu vasto campo, onde poderás trabalhar a qualquer hora do dia. Esse é o trabalho do espírito, o espírita cristão, que toma consciência do tempo como um talento do seu espírito e do compromisso que o planejamento reencarnatório nos proporcionou. Por isso, amigo, nós te convidamos a refletir que o tempo é o seu, que hora se encontra. O tempo do espírito é quando nós estamos na luta para aprendermos a viver como espírito, priorizando todas as questões do espírito. E assim, agradecidos por este momento em que somos convidados a refletir em nós mesmos, analisar que tempo estamos, qual é a nossa vontade para servir, é que nós precisamos também refletir o quanto pedimos e o que temos oferecido. E nesta hora do passe, mais uma vez, estamos pedindo, rogando a Jesus que nos dê força, clareza, para que possamos receber a luz do amor, a luz da verdade. Mestre Jesus, que os benfeitores nos envolvam, atendendo às nossas necessidades, fluidificando as nossas águas e trazendo aos nossos corações as vibrações de paz e de alegria. Que o Senhor visite os nossos familiares queridos, levando até eles as suas vibrações, Jesus, aos hospitais, aos nossos irmãos andarilhos que perderam a rota do seu amor. E na paz sublime que ora nos envolve, é que gostaríamos de deixar no coração de todos as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, sinta-se agasalhados, irmãos. Que assim seja.